Mesmo se você for propenso a superstições, pode achar a ideia de um filme amaldiçoado risível. No entanto, algumas produções foram feitas com tanto azar que pareceram a única explicação lógica para alguns. Mas seja você uma pessoa supersticiosa ou não, você pode se considerar sortudo por não estar envolvido nos filmes desta lista a seguir. Em 1973, O Exorcista, dirigido por William Friedkin, tornou-se um clássico instantâneo de terror, deixando os espectadores aterrorizados com a história de uma menina possuída pelo demônio e o exorcismo necessário para libertá-la. No entanto, além de sua qualidade cinematográfica, o filme também é conhecido por uma série de incidentes estranhos que aconteceram durante as filmagens, o que levou muitos a rotulá-lo como amaldiçoado. Por exemplo, um incêndio ocorreu em uma das locações do filme em Nova York, destruindo grande parte do cenário e adiando as filmagens. Além disso, um membro da equipe sofreu uma lesão grave na vértebra durante as filmagens, e a atriz Ellen Burstyn também se machucou quando foi arremessada para trás durante uma cena de exorcismo. Outros incidentes incluem o ator Jack McGovern, que interpretou Burke Dennings no filme, morreu antes do lançamento do filme, devido a complicações após contrair uma gripe. Vasiliki Maliaros, que interpretou a mãe de Regan, também faleceu pouco antes do lançamento do filme. Apesar de todas essas coincidências estranhas, alguns argumentam que a maldição do filme é simplesmente uma coincidência infeliz e que os eventos poderiam ser explicados por circunstâncias normais. No entanto, a história do filme e sua suposta maldição continuam fascinando e assustando os fãs desse clássico do terror em todo o mundo. Alguns especulam que a morte desses dois atores pode estar ligada à maldição do filme. Além disso, durante as filmagens, várias mortes ocorreram na família de membros do elenco, incluindo a avó da atriz Linda Blair e o irmão do ator Max von Sydow. O filme O Corvo deveria ser a estreia na carreira cinematográfica de Brandon Lee, filho do lendário artista marcial Bruce Lee. Infelizmente, o filme acabou sendo o último para Brandon, após um acidente fatal no set de filmagens. Durante uma cena em que o personagem interpretado por Brandon é baleado, a arma que deveria ter sido carregada com uma bala falsa acabou disparando uma bala real, atingindo no abdômen e causando sua morte horas depois no hospital. Embora a morte de Brandon Lee tenha sido o evento mais trágico relacionado ao filme, outros infortúnios ocorreram durante a produção. Antes mesmo das filmagens começarem, a equipe de pré-produção recebeu uma mensagem de voz anônima alertando-os para não fazer o filme, pois coisas ruins aconteceriam. Esse aviso misterioso foi ignorado e as filmagens começaram, mas os eventos subsequentes levantaram questões sobre a validade da mensagem. No primeiro dia de filmagens, um membro da equipe sofreu queimaduras graves quando o guindaste que estava usando atingiu uma linha de energia. Além disso, o diretor de fotografia, Dariusz Wolski, teve um acidente de carro no caminho para o set, o que levou a atrasos na produção. Em seguida, uma tempestade catastrófica atingiu a região sudeste dos Estados Unidos, causando complicações adicionais, atrasos nas filmagens, insatisfação e doenças para a equipe e o elenco. No entanto, apesar de todas essas dificuldades e eventos trágicos e amaldiçoados, a produção continuou e o filme foi lançado em maio de 1994. Se você se interessa por lendas urbanas e mistérios do mundo do cinema, provavelmente já ouviu falar sobre a maldição que assombra a trilogia Poltergeist. Essa série de filmes de terror dos anos 80 se tornou notória por ser relacionada a uma série de mortes inesperadas envolvendo membros do elenco. A primeira vítima foi Dominique Dunne, que interpretou Dana Freeley no primeiro filme. Em 1982, ela foi assassinada pelo seu ex-namorado em sua própria garagem, pouco tempo depois do lançamento do filme. A morte chocou a todos e foi o primeiro indício de que algo estranho estava acontecendo com a produção. O segundo filme, Poltergeist II, O Outro Lado, foi marcado pela morte de Julian Beck, que interpretou o vilão Kane.
Ele faleceu em 1985, após uma longa batalha contra o câncer de estômago. Ainda assim, muitas pessoas acreditam que a doença foi causada por um suposto efeito maldição relacionado ao filme. Em seguida, Will Sampson, que interpretou o xamã nativo americano Taylor em Poltergeist II, faleceu durante uma cirurgia em 1987. Embora a causa oficial da morte tenha sido uma complicação pós-operatória, acredita-se que ele tenha sido mais uma vítima da maldição. Por fim, a morte mais trágica de todas foi a de Heather O'Rourke, que interpretou Carol Anne, a personagem central da série Poltergeist. A atriz faleceu em 1988, aos 12 anos de idade, devido a uma anomalia intestinal. A sua morte foi uma grande perda para a indústria cinematográfica e gerou muita comoção na época. Embora não haja provas concretas de que a trilogia Poltergeist era amaldiçoada ou apenas infelizes infortúnios, essas mortes do elenco repercutem até hoje entre fãs dessa grande trilogia. Are you a good witch or a bad witch? Who, me? I'm not a witch at all. I'm Dorothy Gale, from Kansas. Oh. O Mágico de Oz é um dos filmes mais icônicos da história do cinema e tem um lugar de destaque no coração de muitos cinéfilos. No entanto, por trás das cenas mágicas e da história encantadora, existe uma história sombria de acidentes e tragédias que ocorreram durante as filmagens. Um dos acidentes mais notáveis foi a explosão de uma vassoura que feriu um dublê no set. Além disso, os atores que interpretaram os macacos alados sofreram ferimentos graves quando os fios que os sustentavam quebraram e os fizeram cair no chão. A atriz Margaret Hamilton, que interpretou a bruxa malvada, sofreu queimaduras de 2º e 3º grau no rosto e nas mãos depois que o fogo usado para efeitos especiais a atingiu. Ela foi levada às pressas para o hospital e passou semanas se recuperando. Da mesma forma, Barry Ebbsing, o ator que foi originalmente escalado para interpretar o Homem de Lata, teve que abandonar o papel depois de sofrer envenenamento por causa do pó de alumínio puro que foi usado em sua maquiagem. Até a cena em que Dorothy e suas amigas adormecem enquanto a neve cai do céu foi afetada, com amianto mineral caindo sobre os atores. Judy Garland, que interpretou Dorothy, lutou contra a depressão e abuso de substâncias posteriormente, afirmou que houve muito abuso mental e psicológico dentro e fora do set também. Além disso, existem lendas urbanas, como a falsa alegação de que um Munchkin se enforcou durante as filmagens. No entanto, a maldição por trás de O Mágico de Oz não foi algo sobrenatural, mas sim uma combinação de negligência e ignorância por parte do estúdio. No! Don't turn on the lights. Don't. It's too bright. Plato doesn't please. Turn out the lights! Jim! Jim! Rebelde Sem Causa é um clássico do cinema americano lançado em 1955, que retrata a vida de jovens rebeldes em conflito com as normas sociais da época. Embora o filme tenha sido aclamado pela crítica e pelo público, existem relatos de que bastidores tumultuosos contribuíram para uma maldição associada ao longa-metragem. O diretor Nicholas Ray era conhecido por seu temperamento explosivo e muitas vezes se envolvia em brigas com a equipe de produção e os atores. Em Rebelde Sem Causa, ele chegou a entrar em uma briga física com Dennis Hopper, um dos atores do elenco. Além disso, Ray se envolveu em um triângulo amoroso com Natalie Wood e William Oper, o que gerou tensão nos bastidores. Mas, apesar das histórias de caos nos bastidores, a maldição do filme está relacionada a tragédias que ocorreram com os membros do elenco. James Dean, que interpretou o personagem principal, morreu em um acidente de carro aos 24 anos, poucas semanas antes do lançamento do filme. Anos depois, Sal Minell, que interpretou um dos amigos de Dean no filme, foi assassinado do lado de fora de seu apartamento em Los Angeles aos 37 anos. Natalie Wood, que interpretou Judy, o interesse amoroso de Dean no filme, morreu afogado em circunstâncias misteriosas nas águas da ilha de Santa Catalina aos 43 anos.
Além desses eventos trágicos, Nick Adams, um ator coadjuvante que ganhou certo reconhecimento por seus papéis em Hollywood, também morreu jovem devido a uma overdose de drogas. Esses acontecimentos levaram muitos a especularem sobre uma maldição associada ao filme, embora outros argumentem que essas tragédias são simplesmente coincidências infelizes. Agora me fala aí nos comentários, o que você achou dessa lista? Você acredita que essas maldições são reais ou apenas trágicas coincidências? Se gostou do vídeo, deixa o like e compartilha. Nos vemos no próximo vídeo aqui no Bugamente. Até a próxima!